Olá, amigos e amigas, mais uma vez, começando o nosso programa Direito e Dever, Cidadania e Ação, que tem como objetivo discutir temas relevantes para a sociedade e contribuir com a formação da cidadania. Esse tem sido sempre o nosso foco. Hoje eu estou acompanhado de dois colegas, grandes amigos nossos, associados de primeira hora do nosso Instituto Proleges e que sempre contribuem com o nosso trabalho. Eu estou falando da doutora Lígia Freire, advogada, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, e ela tem formação também como assistente social pela PUC São Paulo. Então, tem uma vivência nas relações humanas muito grande, né? E com isso, certamente contribuirá com a nossa discussão de hoje. Ao lado da doutora Lígia, nós temos o doutor William Pereira Júnior, advogado, especialista em processo civil, direito civil e planejamento patrimonial. Também sócio nosso, associado nosso de primeira linha, já é, acho que o doutor William é a terceira ou quarta vez que comparece nas nossas entrevistas, e a doutora Lígia, se não me engano, é a terceira vez que participa das nossas entrevistas. Bom, hoje nós vamos discutir um assunto que é, no meu modo de ver, na minha visão, de fundamental importância para todos nós. Por quê? Nós estamos seguindo simplesmente aquilo que está na Constituição Federal. Constituição de 1988, e que deu um destaque fundamental para a dignidade humana. Então, a Constituição hoje tem como fundamentos cidadania, dignidade humana. E para perseguir essa dignidade, para alcançarmos esse nível de cidadania, a Constituição deu um destaque muito grande a um tema que nós vamos abordar hoje, que é a questão do meio ambiente. O que nos diz a Constituição? A Constituição ela tem um artigo que ela não pede para que se faça, ela determina que se faça. É o artigo 225 da Lei Maior. E o que diz o artigo 225 da Lei Maior? Gostaria que fizéssemos uma interpretação em conjunto. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, portanto, ao Estado e à sociedade, a todos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Gente, a profundidade desse artigo não deixa à margem o quanto é importante a nossa participação efetiva na contribuição e na fiscalização para que tenhamos um meio ambiente sadio, de qualidade, para nós, nossos filhos, todos os nossos entes queridos e os futuros. Porque a Constituição fala para as presentes e futuras gerações. Então, o conceito de meio ambiente hoje, nós poderíamos simplificar. Meio ambiente é vida. Podemos dissociar o meio ambiente da vida, da qualidade de vida. E ele tem uma abrangência muito grande. Eu lembro quando ainda comecei a estudar, e eu fiz cursos de graduação em História, em Geografia, Ciências Sociais. A gente sempre se preocupava, não temos que construir uma sociedade sólida, sadia. Muito bem. E quando a gente falava em meio ambiente, a gente lembrava do quê? Rio, peixe, pássaros, era fauna, água, poluição. A gente tinha uma ideia muito fechada do que era meio ambiente. E isso foi, ao longo do tempo, mudando. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei de proteção do meio ambiente veio em 1981. Portanto, há 44 anos, 43 anos. Mas a Constituição é que deu um respaldo fabuloso, um destaque fantástico à proteção ambiental. E aí não deixamos de falar de meio ambiente natural unicamente, porque aí nós classificamos o meio ambiente em 4 vertentes. O natural continua sendo importante, obviamente. O artificial, aquele meio ambiente construído pelo homem, e todos nós sofremos as consequências do meio ambiente artificial, porque é a vida urbana onde nós vivemos, o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente cultural. Essas são as 4 vertentes que encontramos na Constituição como destaque para a proteção ambiental. Mas eu já falei demais. Eu só queria agora que o Dr. William, que também é um estudioso no assunto, nos diga o que ele pensa, como é que ele interpreta o artigo 225 da Constituição Federal. Bem-vindo, Dr. William. Primeiramente, quero agradecer a presença, Dr. Cláudio. Sempre uma honra estar aqui com Vossa Senhoria na disseminação de conhecimentos e me sinto bastante honrado em participar desse instituto, ao qual desde das Gênesis eu estava presente. Eu lembro que nós começamos com 12 pelo Zoom, no meio da pandemia. Hoje temos centenas de membros contribuindo de forma intensa para que efetivamos a cidadania, os direitos sociais e trazemos à sociedade conhecimento. Uma honra aqui estar com a minha querida amiga, a doutora Lígia Freire, que faz há anos nós atuamos juntos
nas trincheiras da advocacia, trazendo conhecimento para a sociedade também. É uma guerreira, confesso para vocês, na atuação do seu mister, né, na advocacia. Ela contribui muito para os direitos sociais e eu sempre me sinto honrado e aprendendo muito com a atuação com ela. E meio ambiente, ele persegue o ser humano desde sua origem. Ele surge primeiro que o ser humano. O ser humano ele faz parte do meio ambiente. Infelizmente, aqui no Brasil, nós só em 81, com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nós tivemos uma certa preocupação em conceituar o meio ambiente. O artigo 3º dessa lei, ele conceitua que é o conjunto de condições, leis, influências, interações, ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, como nós podemos perceber, o meio ambiente ele é o combustível para a vida. É um meio ao qual nós conseguimos sobreviver. Como o próprio dispositivo legal diz que rege a vida, a Constituição ela priva a vida. Então, nós chegamos à conclusão que meio ambiente é um direito fundamental. É um direito fundamental intrínseco à sociedade, intrínseco ao ser humano. E sem meio ambiente a gente não consegue sobreviver. Tanto é que no seu artigo 225, que implicitamente ele estabelece um princípio que rege o meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável. Qual o conteúdo desse princípio? Proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. No exercício da atividade econômica, no exercício da cidadania, no planejamento das cidades, nós temos que preservar o meio ambiente, não só para agora, mas para o futuro, porque o meio ambiente é escasso. E a Constituição de 88 também consagra como um direito fundamental, como um direito humano de terceira geração, terceira dimensão. Eu gosto de falar terceira dimensão. Que geração a gente chega ao entendimento que um exclui o outro. Primeiro, o direito humano de primeira geração é a liberdade, o direito humano de segunda geração são os direitos sociais, e de terceira geração são os direitos transindividuais, que é o direito ao meio ambiente. Ele é transindividual por quê? Ele transcende a esfera privada do indivíduo, porque ele é essencial. Ele não chega a ser um direito público, nem um direito privado. Ele simplesmente ele é um direito que fica ao meio termo entre o público e o privado. Privado por quê? Porque ele pode ser disponível. E o direito ambiental ele é um direito indisponível. E não chega a ser público porque ele não pertence ao Estado, ele pertence a toda a sociedade como um todo. Depois da Constituição de 88, em 1985, se não me engano, Clóvis, tivemos uma legislação para tutelar o meio ambiente aqui no Brasil, que é a Lei de Ação Civil Pública. Entre os seus artigos, se não me engano, o artigo 4º, se não me engano, ou 6º, que diz que o objeto da Lei de Ação Civil Pública é o meio ambiente. Ele é uma ferramenta muito importante para viabilizar, porque ele não leva em consideração o indivíduo como particularmente sendo considerado, sim transindividualmente analisado. Por isso que ele é considerado um direito transindividual, que ele emana, ele paira sobre a sociedade, ele é intangível, mas é essencial à sociedade. E a Constituição, no seu artigo 225, ele consagra isso. E além disso, a proteção ao meio ambiente ela tem que ser desenvolvida de forma progressiva e para ser expandido. Ele não pode ser, eventualmente ocorrendo uma modificação legislativa, etc., ele não pode ser mitigado. Simplesmente ele tem que ser aumentado, em razão do princípio da vedação ao retrocesso. E aí nós chegamos à conclusão que da importância desse princípio. Ele não pode ser transacionado. Simplesmente ele tem que ser expandido. Porque ele é essencial à vida das pessoas. Beleza. Doutor William, deixa eu fazer uma pergunta fácil agora para a doutora. Doutora, nós ouvimos durante muito tempo
que Deus era brasileiro. Porque aqui a gente estava sempre imunizado de desastres ambientais, as coisas andavam sem grandes dificuldades. Agora nós estamos vendo um quadro que preocupa. O Amazonas, o maior depositário de água, o maior rio do mundo, secando. Com que tristeza que nós assistimos imagens do Rio Negro, que encontrava com o Rio Amazonas, hoje desencontra. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul ciclones cíclicos. Nós já tivemos 6 ciclones de maio para cá. Eu sei porque eu acompanho, porque eu tenho familiares que moram no Rio Grande do Sul e é uma preocupação constante. Santa Catarina já vem há 10, 15 anos sofrendo as dificuldades. Pergunto para você, é Deus que deixou de ser brasileiro ou tem alguma coisa relacionada ao meio ambiente nessa história? Sim. Boa tarde, bom dia, né, a todos. É uma honra estar aqui ao lado desses 2 mestres e eu vou responder a sua pergunta com um questionamento. Veja bem, como seria a culpa, né, de Deus? Se em 1981, século passado, há mais de 40 anos, o legislador que representa a sociedade já preocupado com a questão do meio ambiente, do direito à vida, né, já legislou em relação a isso. 35 anos, a nossa maior conquista após tantos anos de ditadura, mais de 20 anos, a Constituição Federal constitucionalizou esse direito, né? E nós estamos aqui em 2023, 35 anos após, sem que a sociedade consiga ver efetivamente o que previu essa legislação e principalmente a Constituição Federal. E aí o que eu respondo, como é que nós, a preferência, né, a questão da economia, né, enfim, como é que nós vamos lidar com isso, o interesse econômico que temos que ter, o Brasil precisa crescer, mas aliado aos direitos fundamentais, o direito à vida, o direito ao meio ambiente saudável, o direito a um ambiente saudável no trabalho, que isso vai refletir em tudo. Então, Dr. William, como é que nós estamos lidando, como é que, quando eu digo nós, o legislador que representa a nossa sociedade, o que é que nós estamos, o que nós precisamos efetivamente, a legislação existe, como é que nós podemos contribuir? Porque não é mais uma coisa, o Amazonas para nós era tão distante, não, nós estamos seguros. O mundo depende da Amazônia, sim, e nós muito mais. Olha o que está acontecendo lá. Seca intensa no Rio Grande do Sul, agora enchente, né? São Paulo, a gente vai ter logo mais. Dezembro está aí, é verão, é o mês das chuvas, a gente todo ano vê deslizamento. E fica na mesma, passou aquele período, acomodou aquela situação, colocou atrás da cortina e tudo bem. Só vamos ver isso novamente o ano que vem, aquelas pessoas com a mesma situação. É bastante complexo, Lígia. E eu fico assustado, às vezes, porque analisando a legislação, existem ferramentas para desenvolvimento da atividade econômica juntamente com o meio ambiente. São os institutos limitativos que constam da Constituição e da própria legislação infraconstitucional. E eu não entendo por que esses dispositivos eles não são executados da forma a qual
eles foram implementados na sociedade. A atividade econômica ela tem que ser desenvolvida, é importante, evoluir, gerar riqueza, etc. Mas tem que ser observado o meio ambiente, desenvolvimento das cidades, exercício da função social da propriedade. Ela é interessante, porém, ela tem que ser limitada em razão do meio ambiente. E não além disso, também ocorre genocídio naquela região do Acre, com relação às tribos indígenas também. Eles são fundamentais para a cultura do meio ambiente mundial, o ambiente cultural que eles trazem para nós. Tal, e a gente, nos bastidores, acaba se deparando com situações de absoluto genocídio. E eu não entendo a letargia do legislador para aplicar de forma efetiva isso. Como eu repito, o desenvolvimento da atividade econômica ela é importante, porém ela tem que ser desenvolvida, observado o meio ambiente e é previsto na legislação isso. E não é só na legislação infraconstitucional, mas na própria Constituição Federal. E a sociedade como um todo ela tem que agir de forma ativa, porque existe o princípio da solidariedade integracional e a cooperação entre os povos e os institutos. Audiências públicas, a sociedade tem que se conscientizar também para cobrar dos representantes a efetivação disso, mas parece que o lucro e a economia sem a observância do meio ambiente prevalece sobre determinadas situações e isso vai acabar gerando um dano irreparável para a sociedade. Para a humanidade. Veja bem, uma questão que eu acho que é o mais emblemático é de que os grupos sociais, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Uns radicais demais, querendo preservar o meio ambiente a qualquer custo e não permitindo que atividades econômicas que possam trazer progresso, que possam trazer trabalho, evoluam. Esse é um grupo. Mas tem o outro grupo que pensa o quê? Temos que desenvolver. Nós já tivemos um ministro que publicamente falou, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada na legislação ambiental. Então aquilo ali, para mim, foi um marco do quanto é desprezado por parte da sociedade o cuidado com o meio ambiente. E a solução, Dr. William e Dr. Alígio, não está nem com um e nem com outro grupo. A solução está em criar mecanismos de que esse desenvolvimento, que é necessário, que é imprescindível, seja sustentável. Ou seja, respeitando o meio ambiente e respeitando a atividade econômica. Não precisa acabar com a atividade econômica, não precisa acabar com o meio ambiente. Acho que perfeitamente os dois poderiam caminhar juntos. Mas falta o quê? Consciência, falta educação ambiental. Nas pequenas coisas do dia a dia, a gente percebe isso. Né? Dessa semana vi uma reportagem lá no Rio de Janeiro, em Guanabara, encontraram uma garrafa PET alusiva à Copa do Mundo de 98. Foi achada essa semana. Tinha um refrigerante que colocava a figura do jogador da Copa do Mundo. E foi achado no fundo da ilha da Guanabara, lá, uma garrafa
comemorativa à Copa do Mundo de 98, intacta. Intacta. Até com a tampinha da garrafa estava lá. Agora, se nós vamos fazer uma continha rápida, 98 para 23 são exatamente 25 anos. 25 anos. E o que nós fazemos no dia a dia? Eu moro em apartamento. Apartamento com 28 andares e 90 unidades. Lá tem coleta seletiva? Não. Para onde vão as milhares e milhares de garrafas de água, que é plástico, as garrafas de refrigerante, os litros de vodka, no dia a dia? Vão para o lixo. Eles não são recicláveis. Não. Mesmo que os moradores queiram, não tenham onde deixar a garrafa. Isso significa que daqui a 50, 100 anos, essa garrafa que nós estamos bebendo vai estar intacta, possivelmente até com a tampa. E isso vai atingir diretamente o meio ambiente. Quando nós passamos no Rio Tietê, aqui na Marginal, em São Paulo, quando nós passamos no Rio Pinheiros, nós encontramos milhares e milhares de produtos plásticos boiando no rio. Me dá uma dó daquelas capivaras que são absolutamente resistentes, porque elas convivem diariamente com aquela sujeira. Ali tem cama, colchão, guarda-roupa, garrafa. São pequenos exemplos que nós vemos no cotidiano e que não são direcionados à qualidade de vida do meio ambiente. A coleta seletiva, segundo estudos, ela poderia ser um fator de geração de riqueza, ao passo que ela tem sido um fator de destruição da natureza. Então, se nós partirmos daqui, do nosso redor, e que nós somos incapazes de nos organizarmos para melhorar o meio ambiente, imagine por esse Brasil afora, onde não existe a menor vontade e a menor fiscalização. E, pelo contrário, existem grupos que estão preocupados em ganhar dinheiro, em cortar árvore, em fazer área de pastagem. Vamos criar boi. Criar boi é importante. Criar boi traz riqueza. Mas a árvore também traz vida. Traz a conservação da árvore. Então, estamos num dilema, né? O Rio Grande do Sul é um exemplo que o ano passado ele enfrentou a maior seca da história. Olha, produção agrícola, produção de animais, tudo foi destruído, porque não tinha uma gota d'água. Agora, está tudo destruído, porque a água levou o pouco que tinha. Então, refazer isso tudo, o Amazonas, quantos anos nós vamos levar para fazer com que
o Amazonas volte a ser aquele lugar maravilhoso que todo mundo queria visitar, que a gente se ufanava de termos um lugar com tanta riqueza e com tanta beleza. O aquecimento global hoje, nós estamos vendo, né? Ainda ontem em Cuiabá fez 44 graus. 44 graus de temperatura. Nós temos, na Europa, tido regiões com 53, 54 graus de temperatura. Isso praticamente é impossível de mantermos uma convivência de vida entre as pessoas, entre a fauna, com qualidade. E cada vez está piorando mais, né? As geleiras estão derretendo. Como será o mundo daqui a 20 anos? Eu me pergunto. Eu não vou ver, certamente, simplesmente por um cálculo matemático. Mas eu tenho uma netinha de 5 anos, uma neta de 20 anos. Como é que vai ser o mundo? Então, o desenvolvimento sustentável deveria de ser a maior preocupação de todas as esferas do poder público, independente se é partido A, partido B, se é branco, preto, amarelo, que raça for, indígena. Aliás, os indígenas sabiam preservar o meio ambiente com muito mais qualidade do que nós nos intitulamos sabidões. E temos feito de tudo para prejudicar a vida indígena. Então, acho que desenvolvimento sustentável é a chave. Vamos crescer, mas vamos preservar a vida humana. Dr. William, muito se fala em meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial, próprio nome já está falando, é aquele meio ambiente artificialmente criado pelo homem. É onde o homem pode atuar no dia a dia. E nós temos vários instrumentos de defesa do meio ambiente artificial. Conta para nós um pouquinho o que é o meio ambiente artificial e que instrumentos são esses que temos à disposição. Excelente explanação. Só para complementar, no Oceano Pacífico, mais abrangente no globo terrestre, no meio do Oceano Pacífico, onde não há ilhas, não há países, etc., é simplesmente o mar adentro. Foi encontrado plástico, nuvens de plástico, e baleias, onde no seu interior tinha plástico dos continentes de 2, 3 mil quilômetros de distância. É triste isso. Então, o meio ambiente artificial, Dr. Clóvis, é aquele onde o homem desenvolve suas atividades, onde ele vive, são as cidades. O próprio Código Civil, quando ele estabelece o conceito de propriedade, ele diz que ela tem que ser explorada, mas observado o meio ambiente, fundado no desenvolvimento sustentável. O meio ambiente artificial é aquele que estabelece uma qualidade de vida nas sociedades, nas cidades, no
nos municípios, etc. E ela tem que ser desenvolvida de forma harmônica para atribuir à sociedade, às pessoas que lá convivem, de forma saudável, harmônica, onde tem coleta seletiva, onde tem desenvolvimento de cultura, escolas, etc, etc. E há diversas ferramentas para que exista essa cidade sustentável, né? O meio ambiente artificial. Para buscar a função social da propriedade, função essa que vem estabelecida na própria Constituição Federal, e a função social da propriedade é um direito fundamental, explicitamente exposto na Constituição. No seu artigo 5º, se não me engano, em que a propriedade tem que ser desenvolvida de acordo com a sua função social, implementada pelo Código Civil, e a legislação infraconstitucional que estabelece o exercício da função social é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a principal ferramenta que estabelece o norte para que os municípios e os estados desenvolvam suas cidades. Além disso, temos o Estatuto da Metrópole, e para viabilizar tudo isso, nós temos a Lei 6766, que é a lei que desenvolve o parcelamento de solo urbano. No momento que ele vai ser parcelado para atribuir moradia, etc., para essa sociedade, dentro dessas comunidades, uma forma sustentável, harmônica e fundada num certo humanismo. E cada município, onde tenha mais de 20 mil habitantes, é obrigatório o desenvolvimento do plano diretor. E esse plano diretor ele é o instrumento que estabelece de forma pontual, de forma local, a função social da propriedade, fundada em todos esses institutos que nós explanamos aqui. E nessas legislações nós temos diversas outras ferramentas para incentivar e muitas vezes forçar para que esse desenvolvimento sustentável seja respeitado. Temos o IPTU progressivo, onde aquele que não desenvolve a função social no seu imóvel, no seu terreno, vai ter um aumento, depois de 5 anos, em determinada porcentagem desse IPTU para incentivar essa pessoa a atribuir a função social baseada nessa legislação. E se eventualmente essa pessoa não desenvolve essa função social no seu imóvel, é aplicada uma sanção, que é a desapropriação do bem. E temos também o ICMS verde, também, que é um instrumento onde temos aquele que explora a atividade econômica, o poluidor pagador, né? Ou o preservador recebedor, aquele que desenvolve sua atividade econômica fundado num desenvolvimento sustentável, no meio ambiente, ele vai ter um certo abatimento na tributação para que haja um incentivo para que ele possa desenvolver sua atividade. Aí nós chegamos observamos que o desenvolvimento econômico ele tem que estar em consonância, existem as ferramentas, porém muitas vezes eu não vejo essa aplicabilidade. A função social da propriedade, o plano diretor não é aplicado, parcelamento de solo urbano, o desenvolvimento cultural dentro das cidades, não tem a aplicação do verde, né, nessas cidades, praças, etc. Nós vemos simplesmente elas abandonadas e, infelizmente, essa função social por parte do poder público não é aplicada e por parte da sociedade, infelizmente, também. Da sociedade por conta de falta de incentivo e conhecimento, muitas vezes. Doutora Lígia, sobre esse assunto aí, eu sei que está quietinha aí, você gostaria de fazer alguma consideração? Então, toda essa questão, depois de toda essa explanação feita aí, a base fundamental é a educação. É a educação. E esses dias, vendo um programa de TV com crianças, e elas, até foi no Serginho Grossman, ela, dada a palavra a crianças realmente de 8 anos, 10 anos,
com uma consciência já, todas que disponibilizaram para a palavra lá, iam falar, olha, vamos se preocupar com o meio ambiente, olha, todas, assim, 99%, a mensagem que elas tinham que passar era isso. Então isso já deu um acalanto. Essa geração que vem, ela já vem com essa mentalidade mudada e vai ter que permear isso na nossa sociedade, né? Isso passa pelos municípios, pelo Estado enfim, por toda a nossa sociedade. A questão realmente é gritante, a gente só conhece, né, consegue tomar conhecimento quando vem pela imprensa, a questão ambiental na Amazônia, a questão da exterminação indígena que estavam fazendo, estão ainda, né, está acontecendo ainda muitos casos, e aí a gente volta aqui para o nosso mundinho. Tem cidades do interior em que as praças, na maioria das vezes, são repletas de árvores. Outro dia eu passei por umas cidades aí, aqui no interior, simplesmente em frente à igreja matriz, que era repleta de árvore, o prefeito mandou arrancar tudo. Quer dizer, é surreal, né? É umas coisas assim que realmente... E a sociedade tem que participar, tem que atuar, não pode a sociedade, na verdade, ficar de braços cruzados. A economia aí, no caso, muitas empresas também, hoje, elas já se preocupam muito com o meio ambiente. Então, ela também, ela sabe que vai ter muito mais lucro investindo no meio ambiente. Então, essa é toda uma consciência que se muda através da educação, né? É fundamental. Na verdade, você falou a palavra-chave, educação. E deveria, obrigatoriamente, toda criança, desde o ensino fundamental, o ensino médio, né, ter no seu currículo, entre todas outras disciplinas que são de fundamental importância, a questão ambiental. Né, porque é através do exemplo, é através da conscientização, é que nós vamos conseguir, né, mudar alguma coisa. Porque mudar é um grande desafio. Eu acho que continuar do jeito que está, né, está muito penoso. Está difícil a gente assistir um noticiário em TV, na internet, que não seja cheio de desgraça. E não existe mudança sem educação. Não existe. Essa questão, viu, doutor Vini, que você destacou do Estatuto da Cidade, na verdade, a Constituição Federal ela tem o artigo 182, que já desde 1988 já determina, né, o mínimo de estrutura na questão urbana. O que diz o artigo 182? A política de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal, aqui já identifica o poder público municipal, porque é ele que cuida da cidade, né? Conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí vem a questão do chamado Estatuto da Cidade, que nós vimos e festejamos em 2001, quando veio a Lei 10.257. E eu, às vezes, me pergunto, essa lei deveria ser de estudo obrigatório todo candidato a vereador. Quer ser candidato? Beleza. Vamos fazer um curso sobre o Estatuto da Cidade. Porque é ela que disciplina como é que se organiza uma cidade ao longo do tempo. E ela traz, inclusive,
a questão do planejamento do chamado plano diretor. Gente, planejamento é tudo. Nós temos que ter planejamento em casa, planejamento no escritório, planejamento de vida, para que a gente possa estabelecer um norte para o que nós queremos. Em termos de política municipal, o que nós estamos vendo? E isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Um mar de obras paralisadas. Por quê? Porque um governo começa, não consegue terminar a obra no tempo do seu mandato, entra um outro prefeito, e a primeira coisa que ele faz, isso não é promessa minha. E se não é promessa dele, o dinheiro é do povo. Mas se não é promessa dele, ele abandona aquilo para fazer outro. Nós estamos em Guarulhos, o nosso maior número de pessoas que nos assistem é daqui da região. Nós temos em Guarulhos um exemplo que é conhecido de toda a população. Nós temos na Via Dutra a chamada Ponte do Bom Sucesso. Ponte do Bom Sucesso. Se começou a construir um viaduto para desafogar o trânsito na Ponte do Bom Sucesso em 2001. Nós já tivemos 22 anos e, pasmem, até hoje, o ponto de maior congestionamento na região e que afeta a indústria da região, a população, são milhares e milhares de trabalhadores que se deslocam para ir e voltar do trabalho. O maior ponto, o maior estrangulamento está até hoje na Ponte do Bom Sucesso. E eu vejo falar que não, agora sai. Agora sai. E esse sai, não sai nunca. Isso por quê? Porque a ideia de um não era a ideia do outro prefeito. E aí ninguém passa recibo para o outro, pensando apenas em si e não pensando no bem-estar coletivo, que é a maior preocupação que deve se ter com o meio ambiente. Então, é muito complicado. Plano diretor. O Estatuto da Cidade obriga que cidades com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor. Para quê? Para estabelecer, nos próximos anos, e esse tempo vai além do mandato de um prefeito, como é que vai ser o planejamento urbano? Ora, se tem um planejamento, tem que ser seguido. Seja o prefeito do partido A, B, C ou D. Seja ele empresário, seja ele dono de pedreira, seja ele professor, seja lá o que for. Não é isso que acontece. Assistimos agora há pouco a discussão sobre o plano diretor de São Paulo. São Paulo é uma cidade de 13, 14 milhões de habitantes. A disputa dos grupos sociais para alterar o plano diretor, não é para melhorar a cidade. A maior disputa é: não pode construir prédio acima de determinada altura. Não, vamos derrubar isso. Vamos construir.
Não pode construir edifícios de tantos em tal bairro. Não, vamos alterar o plano diretor. Por quê? Porque os interesses das construtoras, né, do empresariado, pela falta de terreno livre, se sobrepõem ao interesse da população. Eu assisti uma discussão lá do pessoal da região do Bexiga, do bairro do Bexiga, que é um bairro tradicionalíssimo em São Paulo. E ali, quando nós passamos naquela região, nós vemos ali edifícios suntuosos intercalados com casebres. E os casebres que contam uma história, que fazem parte do patrimônio cultural de São Paulo, simplesmente estão desaparecendo. Por quê? Porque o plano diretor não está privilegiando o meio ambiente cultural, que também é preservado na Constituição, mas está principalmente preocupado com a possibilidade de novos prédios, novos apartamentos, consequentemente, mais riqueza. Não respeitando o princípio do meio ambiente sustentável, que é o que nós falamos desde o início. Vamos crescer? Vamos. Mas vamos cuidar do meio ambiente natural, do meio ambiente cultural e do meio ambiente artificial. Bom, nós estamos já, o tempo passa, a gente começa a falar e a gente se entusiasma e vai avançando. Doutor William, na sua visão pessoal, qual é a sua perspectiva de futuro para o meio ambiente? De acordo com o que a gente fica analisando ao nosso redor, existem determinadas camadas sociais que têm uma certa preocupação, mas é uma minoria. Mas, do meu ponto de vista, se continuarmos atuando dessa forma, como uma letargia do poder público, uma falta de instrução da sociedade, nós estaremos caminhando para um certo caos. Recentemente, alguns anos atrás, um determinado prefeito de uma cidade no interior, ele ganhou a eleição, o representante máximo do poder executivo, né? Prefeito de uma cidade. É uma pessoa que tem que servir de exemplo para a sociedade, de como utilizar o meio ambiente, como utilizar as políticas públicas. Ele ganhou a eleição, ele convocou todas as pessoas que moravam da cidade para o sítio dele e fez a famosa passarinhada da determinada cidade, que eu vou ver se está o nome. Ele fez um churrasco com 4.000 pardais. Então, a pessoa que teria que mostrar para a sociedade o que é o meio ambiente, simplesmente ele cometeu um dos maiores crimes ambientais, assim, do meu ponto de vista. Foi uma coisa e que cruel. tem lei proibindo. Tem lei proibindo. E tem lei punindo. Tem dispositivo penal. Tem dispositivo penal nisso. E simplesmente ele fez isso. E nós, aqui no Brasil é catastrófico. E as pessoas foram e beberam, se deleitaram os festejaram pardais. e possivelmente reelegeram o prefeito. Se deleitaram os pardais. Infelizmente. E aqui no Brasil isso ocorre de forma contundente, né? A gente vê o exemplo dos índios lá, o pessoal jogando mercúrio nos leitos dos rios, a poluição assim, fora do comum. Ainda a gente vê determinados políticos dizendo que tem que acabar com a política indígena. E eles são os principais responsáveis pela cultura e pelo nosso país, principalmente. E nós vemos também diversos outros lugares. Aqui, não precisa nem ir muito longe, aqui na nossa cidade mesmo, aqui em Guarulhos, a poluição ocorre de forma fora do controle, assim que ocorre. A devastação assim, é absurda. E uma constatação também que eu vejo mundialmente acontecendo são os refugiados climáticos. Não há uma preocupação do poder público, isso não é só um privilégio aqui no Brasil, é mundial isso.
no poder público de preservar o meio ambiente, faz com que aquela região onde não é aplicado o plano diretor deles lá, não é aplicado de forma efetiva, força com que essas pessoas que viviam lá com tradições, etc., com sua cultura, façam com que elas migrem para outros países e acabam surgindo apátridas, etc. E o plano diretor, né, como você havia dito, ele seria o lastro da função social da propriedade. E a função social ela vem disposta na Constituição Federal. E quando o poder público não exerce, não confecciona esse plano diretor, nós temos há de se eu concordar que tem uma inconstitucionalidade por omissão. E com relação a isso, fere-se um preceito fundamental. Né? Será que não seria cabível uma arguição de cumprimento de preceito fundamental nisso? Há da gente refletir com relação a isso. Do meu ponto de vista, com o que está ocorrendo mundialmente, aqui no Brasil e mundialmente, nós, daqui a alguns anos estaremos numa certa catástrofe mundial. Nós estamos vendo essa política de com a construção de carros elétricos na Europa, uma febre mundial, né, para exportar, todo mundo tem que seguir determinados padrões, etc. Só que para produzir eletricidade dos carros na Europa, depende-se de combustível fóssil. Então, nós estamos caminhando para um caos na indústria automobilística em razão da não observância do desenvolvimento sustentável naquela região. Muitos estão deixando ocorrer, etc., mas eu vejo um futuro caos na indústria automobilística. Isso em razão da não observância do desenvolvimento sustentável. Houve uma certa preocupação mundial, né? A ONU, em 2015, ela se preocupou. Mas antes disso, nós tivemos a ONU, né, com os integrantes dos seus quadros, eles se preocupavam sempre com isso e tentando forçar, não poderia, mas simplesmente sugerir para que os poderes públicos mundialmente conhecidos e que se vinculavam e que tem uma certa preocupação com o desenvolvimento sustentável, aplicassem determinadas políticas. Nós tivemos a Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi conhecido como a Rio 92. Teve uma certa iniciativa muito interessante, etc., só que não vi muita aplicabilidade com relação a isso. Tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, antes de 2015 também. Tivemos bastante iniciativa, mas os poderes públicos não levaram muito em consideração isso. Em 2015, nos 193 estados pertencentes à Organização das Nações Unidas, em estudo realizado, fundado no desenvolvimento sustentável, eles desenvolveram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, onde foram analisados a finalidade da erradicação da pobreza e promover uma vida digna a todos, fundado no desenvolvimento sustentável, em caráter mundial. Foram desenvolvidas 17 metas a serem observadas e aplicadas até o ano de 2030. Uma delas seria, a principal delas, né, sob o ponto de vista da ONU, que é a erradicação da pobreza, erradicar a fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Aqui nós podemos observar que a preocupação não é só aqui no Brasil do plano diretor nos municípios, mas sim mundialmente sendo analisado. Energias renováveis e acessíveis, como a gente está vendo, que não está ocorrendo na Europa, porque para desenvolver essa energia renovável e combustíveis não dependendo de fóssil, para desenvolver isso eles precisam de combustíveis fósseis para isso, poluem para produzir. Trabalho digno e crescimento econômico, aqui nós vemos o desenvolvimento econômico juntamente com o meio ambiente, que isso é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, baseado no meio ambiente. Nós temos a indústria, inovação e infraestrutura, a economia, que de novo, uma grande preocupação da ONU foi isso, a economia juntamente com o meio ambiente. E reduzir desigualdades, que aqui nós aplicamos também, o princípio da isonomia, cidades e comunidades sustentáveis, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável para ser aplicado mundialmente entre esses 193 países. Aqui, novamente, a ONU, de caráter até que redundante, mas super importante, que é o desenvolvimento das cidades, a função social da sociedade, das cidades, fundado
nesses planos diretores obrigatoriamente tem que ser desenvolvidos. Padrões de consumo e produções renováveis, esse também seria um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque a gente tem que produzir para nós aqui e para as futuras gerações. Então os produtos têm que ser renováveis para ser sustentável. Ações climáticas, isso aqui de muitos anos a gente já está analisando isso, com o aumento da temperatura, o derretimento das geleiras. Proteger a vida marinha, como eu disse, foi achada uma baleia no Oceano Pacífico com plástico entre o seu estômago, tartarugas comendo sacos plásticos, morrendo engasgadas. Proteger a vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e implementação desses objetivos. Então a ONU, com essa preocupação, eu trouxe isso aqui do livro do Lordel, um curso que eu fiz também no STJ, sobre a Agenda 2030, né, das ODS, essas 17 ODS. Então isso é de suma importância e como mundialmente a gente analisa e chega à conclusão de que o desenvolvimento sustentável ele é fundamental para a evolução econômica, social e o bem-estar da sociedade. Então a ONU trouxe isso para a gente desenvolver até o ano de 2030. Claro que não é algo coercitivo, algo para ser aplicado com uma sanção, mas seria uma certa recomendação em razão do estudo realizado pela ONU, com os seus 193 países que estavam envolvidos nisso, o Brasil é um deles, para chegar à conclusão de que esses pilares precisam ser desenvolvidos de forma sustentável. São esses 17, que é a erradicação da pobreza, a economia e o bem-estar social. E temos que desenvolver isso no poder público e nós na Índia existe a praia mais poluída do mundo. É impossível as pessoas entrarem nessa praia. O rio Ganges está absolutamente poluído e o exemplo seria para o desenvolvimento sustentável é o Thames, né, na Inglaterra. Ele foi poluído na época da Revolução Industrial e felizmente trouxe benefícios para a sociedade, mas infelizmente trouxe muitas máculas para a sociedade, onde teve muita violação de direitos sociais, direitos fundamentais naquela época, no exercício do trabalho, e a poluição foi exacerbada naquela época. Então, acho que é interessante a gente levar em consideração esses objetivos de desenvolvimento sustentável, não só aplicado mundialmente, mas no nosso dia a dia. Aliás, não precisa ir lá no Tâmara. Nós temos o nosso Tietê, e nós... Há quantos anos nós ouvimos aquela história? O Japão está aplicando não sei quantos milhões de dólares para limpar o Tietê, para limpar o Pinheiro. E cada vez os milhões de dólares vão embora e as capivaras continuam sofrendo. Doutora Lívia. E tudo isso, assim, tudo que nós falamos, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela trouxe tudo isso. A legislação existe, constitucional e infraconstitucional. O que falta é educação. Os vereadores, deputados, eles têm que conhecer a fundo a Constituição Federal e eu tenho absoluta certeza que nem todos conhecem. É brincadeira. Né? Para você poder ter uma sociedade digna, uma sociedade que possa modificar a vida das pessoas, passa pela educação, não tem outra forma. Eu fiquei sabendo, numa ocasião, um assessor de vereador, um amigo meu, muitos anos atrás, estava tendo uma votação de um determinado projeto de lei, no telão ele tinha que apertar o dispositivo lá, se concorda ou não concorda. O cara não sabia o que estava escrito, o cara do lado pegou o dedo dele e apertou. Vereador, representante do povo. Bom, gente, o tema é muito complexo. Lógico que nós não falamos do meio ambiente do trabalho e do meio ambiente cultural, que são duas vertentes importantes do meio ambiente, vamos deixar isso para outra oportunidade. Só para encerrar, próxima entrevista que está na minha cabeça aqui, é trazer alguém para discutir
a respeito da ONU. A ONU precisa ter uma nova ordem, uma nova organização. É impossível que uma resolução, por exemplo, na ONU, com o voto de um país, anule a vontade de 196 participantes. Ou nós temos uma ONU que seja séria e respeitada, ou a ONU vai ficar a vida toda dando palpite e fazendo metas, mas ninguém respeita o que eles definem. Tá? Mas eu vou ver alguém aí, já estou pensando, para discutirmos o papel da ONU e aprofundarmos essa discussão. Eu agradeço a presença de vocês, até avançamos no nosso tempo, mas hoje foi mais uma entrevista de desabafo do que de outra coisa. Tá? Mas eu acho que é válido e cada um forma, não queremos aqui doutrinar ninguém, cada um forma a sua opinião, faz uma reflexão e vamos em frente. E o meio ambiente é indispensável para a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Basta ler o artigo 225 da Constituição Federal. Agradeço a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Agradeço aqui o Renê, que nos dá o suporte técnico, e voltaremos em outro quadro. Obrigado a todos.